Amém, pastor, obrigado mais uma vez, uma oportunidade de falar do amor de Jesus, né? Estamos reunidos. Quantos estão alegres hoje, nessa manhã? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí, contagia ela com a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Trouxe uma palavra hoje, né? Eu creio que Deus irá falar muito ao seu coração. Falou muito ao meu coração tem falado muito essa palavra ao longo dos anos, né? Mas eu creio que vai edificar a sua vida, vai trazer algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas capítulo 23, versículo 33 e o 34. Abra. Quem for abrindo aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Se não abriu, CME, tá. Em setembro nós voltamos com as aulas, em nome de Jesus aí. E o CTL também. Pode abrir a palavra. Lá em Lucas diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Digam amém. Amém. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, que a tua palavra, Pai, que é vida sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que nós viemos aqui, Pai, ouvir o que o Senhor tem para nós. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o Senhor tem preparado para nós. Pai, muito obrigado por este momento, por cada um que está aqui neste culto, Pai, recebendo da Tua palavra, do Teu amor, Pai. Oh, Pai, nos envolve com o Teu Espírito, Pai. Conduz esse culto, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor. Em nome de Jesus, digam amém. 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 E lá na cruz, Jesus fez a primeira oração. Não sei quantos repararam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, ele veio para essa terra para salvar, para perdoar, né, para nos libertar, né? E lá na cruz não foi diferente. Ele poderia muito bem fazer uma oração para que Deus livrasse ele daquela cruz, né? Mas ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu tirei 3 lições que essa oração de Jesus traz para nós. Primeira lição, Jesus nos ensina a lição da dependência. Devemos depender do Senhor. Quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ela tem para falar. Jesus pronunciou 7 palavras. A primeira, a quarta e a última palavras são orações, são dirigidas ao Pai, né? Jesus, ninguém consegue ter uma vida vitoriosa a não ser com Jesus. Às vezes as pessoas estão aí cegas, achando que está bem, achando que está vitorioso, com dinheiro no bolso. Eu tenho tudo, mas às vezes não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar, dormir em paz. Não sei quantos de vocês, mas quando eu deito, eu logo pego no sono. Minha mulher fica: não sei como você dorme tão rápido. Mas porque essa vida que Jesus nos dá, essa paz, essa calma, né? Então ninguém vive uma vida vitoriosa a não ser com Jesus Cristo. Sabe por que Jesus teve uma vida vitoriosa nessa terra? Não porque ele era Deus, porque ele veio a essa terra e ele fez um pacto com o Pai, que ele não usaria o seu poder antes de o Pai falar, usa, né? Às vezes, muitas das vezes a gente estamos vivendo uma vida derrotada porque a gente não depende do Senhor. A gente não coloca nas mãos do Senhor. Às vezes queremos fazer com a nossa própria força. Não sei quantos aqui já quebraram a cara fazendo com as... né? Estava com o pastor, né? Mas quando a gente coloca a nossa mão, dá errado. Mas quando a gente depende do Senhor, do nosso Deus, tudo dá certo, né? Então a gente
temos que depender do Senhor, né? Jesus, Ele dá essa vida vitoriosa para a gente. E lá na cruz, né? Jesus, Ele tinha a coroa de espinho furando seu rosto, mas não impedia de enxergar o amor do Pai. Suas mãos estavam pregadas numa cruz, não podia mais curar pessoas, mas Ele podia orar por elas. Seus pés estavam pregados, não podia andar, alcançar os pecadores, mas Ele orava pelos pecadores. Seus discípulos tinham abandonado e não podia ensinar-lhes, mas não impediu Jesus de orar ao Pai. Às vezes a gente estamos passando por dificuldade, às vezes perdemos um emprego, o filho adoece, às vezes, muitas das vezes a gente já passou comigo, irmão. Será que Deus me abandonou? Deus esqueceu de mim? O que está acontecendo? Estou passando pelo vale, meu Pai, Deus, cadê você, Deus? Mas você consegue enxergar o rosto de Jesus na sua vida? Consegue imaginar que Jesus, Ele trabalha de todos os lados, Ele não deixa ninguém atingir a gente. Às vezes passamos por dificuldade, é a vida, né? Tem momentos bons, momentos ruins, mas o que a palavra nos depender do Senhor. Se a gente dependemos completamente do Senhor, essa fase ruim vai passar, a fase boa vai chegar, e quando chegar a fase boa, continua dependendo do Senhor, porque é muito fácil depender do Senhor quando a vida está dura. Eita, eu vou lá buscar Deus. Quantas vezes eu vi isso, quanta gente entra, lógico, a gente entra, se converte porque Deus falou conosco, o Espírito nos incomodou, a gente sente paz, mas quantas das pessoas que entram dentro da igreja destruída, chateada, mas Deus, Ele tem uma vida vitoriosa. Dependemos totalmente do Senhor. E o outro ponto, que eu queria, outra lição que Jesus nos ensina aqui, Jesus nos ensina a lição da coerência. E lá no verso 33, Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Na hora da agonia de Jesus, Ele clama a seu Pai. Não sei quantos de vocês têm passado por dificuldade e têm clamado ao Pai. E não só seus amigos, seus familiares, aqui fala muito da oração, da dependência da oração. Aqui fala da coerência, mas fala de orar por aqueles que te machucou. Aqui essa palavra da coerência fala do perdão. Eu tenho 35 anos, como o pastor colocou, eu vou contar um pouco sobre mim, do que Deus fez na minha vida, porque essa palavra eu falei assim, eu vou até jejuar, Pai, porque essa semana vai ser, porque para mim liberar o perdão foi muito forte. Não sei quantos de vocês, mas o perdão para mim foi algo assim que eu entrei com o coração duro, magoado, mas mesmo assim Deus ainda continuou trabalhando na minha vida, e eu 33 anos para liberar perdão, irmãos, é muito forte. 33 anos. Eu vou contar um pouco. Minha mãe teve eu muito novo, com 15 anos, já fui rejeitado pelo meu pai no ventre da minha mãe, fugiu, abandonou, e eu cresci sem um referencial de paz. E aí eu me converti, eu falei, eu preciso pedir perdão. E aí começou o tempo, foi indo e foi se esfriando. Acho que, mas eu não fiz nada, eu era apenas uma criança, por que eu vou liberar perdão? Nem preciso dele mais, já estou grande, já trabalho, sou casado, não preciso dele mais. Por que eu vou liberar perdão? E Deus me incomodou. Aí, vamos orar para vir para Portugal, vamos orar, oramos, jejuamos. E antes de vir para Portugal, tomei uma decisão. Vou lá, conhecer meu pai, a família do meu pai. E aí reunimos lá. Irmãos, não foi fácil. Eu me converti com 24.
Com 33 fui lá pedir perdão, demorou 9 anos. Quebrou o orgulho. Deus, Jesus, ele trabalhou na minha vida. E fui lá, reuni uma família, que a família é grande. Graças a Deus a gente tem um contato lá, pessoas me mandam mensagem, mas para mim foi muito difícil. E aí cheguei lá, eu queria pedir perdão para todos vocês. E pessoal, mas perdão? Você não, que isso? Não, eu queria liberar o perdão, queria pedir perdão para vocês, porque eu poderia ter tomado uma atitude quando eu me converti antes, porque eu falei de Jesus para eles e Deus me trouxe aqui para pedir perdão para vocês. E eu falei para a Ju esses dias, há uns tempos atrás, eu falei assim, como Deus é maravilhoso, porque a gente no reino espiritual a gente não vê nada, a gente não consegue enxergar nada, mas o que eu estou vivendo hoje aqui em Portugal, eu creio que é algo que Deus desencadeou lá atrás, lá quando eu pedi perdão. Às vezes na nossa vida é assim, eu para mim estava bem, 33 anos, eu tinha tudo na vida, achava que tinha tudo, mas algo me prendia, algo dentro de mim me trazia uma mágoa muito grande, e eu não conseguia fluir em Cristo, então, irmãos, essa palavra de perdão, às vezes às vezes alguém te machucou, às vezes alguém te feriu, às vezes você está aí com o coração endurecido, mas Deus ele tem uma palavra que fala que não há coração duro que Deus possa quebrar. Então eu quero deixar essa palavra, que Jesus ele nos perdoou lá na cruz do Calvário. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão que pisou no nosso pé? Às vezes é algo besteira, irmãos. Tem gente que misericórdia dentro da igreja, pisou no pé, aí não fala com o irmão porque pisou no pé. Às vezes lá na sua casa você perdoa, uma pessoa que perdoa fácil sua esposa, seu esposo, seus filhos. Eu conheço, eu tenho muito disso. Quando a minha mulher falou até, você vai falar do seu pai? Meu pai, assim, eu sou criado pelos meus avós, nem sou criado pela minha mãe, e teve uma época da minha vida que eu era muito rebelde, jovem, não conhecia do Senhor, e eu fiquei quase, se não foi mais, 2 anos sem se falar com meu pai dentro da minha própria casa. Da minha própria não, da casa dele, que eu morava na casa dele. E quando eu me converti, pai, me perdoa. Isso, às vezes o pai, às vezes tem pais que não falam com os filhos, tem filhos que não falam com o pai, tem muitos testemunhos, mas que traz a palavra de Jesus, que Jesus ele nos perdoou, ele orou, a primeira oração dele na cruz fala que era para nos perdoar, porque nós não sabia que nós que crucificamos Jesus, então queria deixar essa palavra para você, que aí algo que eu coloquei aqui muito forte, que a mágoa é um veneno que nos embebeda, bebemos e esperamos o outro morrer. Nossa, irmão, isso é muito forte. A mágoa que a gente, o rancor, isso te impede de você prosseguir aonde Deus quer te levar. Deus quer te levar em lugares altos, grandes. Às vezes você está aqui, às vezes você até entrega o dízimo, até entrega a oferta, até é líder de célula. Eu era líder de célula lá na igreja, tocava, mas sabe quando está faltando alguma coisa? Está faltando, eu falei para minha mulher, eu me sinto agora mais leve, mas Deus ele está fazendo na nossa vida aqui em Portugal algo sobrenatural que eu falo assim, será que é só comigo, com a gente que está acontecendo isso? Mas é porque Deus ele quer o melhor para nós, Amém? E o terceiro ponto, e deixa eu colocar algo antes do terceiro ponto: não há cristianismo verdadeiro sem o perdão. Perdoar é o nosso estilo de vida, Às vezes a gente não é só o irmão que pisa no nosso pé, às vezes é nós que pisamos no pé do nosso irmão, às vezes, mas nós como cristãos,
Temos que tomar essa atitude, de ir lá liberar o perdão para essa pessoa. Às vezes dói, machuca, às vezes você começa a pensar, mas eu não fiz nada, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E a terceira lição é a persistência. Você acha que a oração de Jesus foi respondida? Depois de 40 dias depois de sua morte, Pedro estava pregando, e os homens que o crucificaram Jesus, a ponto de nunca aceitarem como Salvador, são tocados pelo Espírito Santo. Agora a oração de Jesus é por seus inimigos, é respondida. Ele orou pelos seus inimigos e agora são transformados. Imagine, irmãos, aquele que colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Imagine correndo em direção de Pedro, dizendo: eu cravei a coroa à fronte de Jesus, há perdão para mim? E Pedro disse: arrependei-vos, batizai-vos e vossos pecados serão perdoados. Aquele que pregou as mãos de Jesus corre a Pedro e diz: preguei as suas mãos, há perdão para mim? E Pedro diz: se você está arrependido, há perdão. Aquele que cuspiu no rosto de Jesus corre e diz: eu cuspi no rosto de Jesus, há perdão para mim? E Pedro diz: ah, sim, se você acredita no poder do Salvador dele. E lá 3.000 almas se converteram ao Senhor. Você vê que a persistência de Jesus, a oração de Jesus. Não sei quantos de vocês têm orado pela sua casa, pela sua família. Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, Você vê que Jesus, depois da sua morte, a pregação dele continuou e continua até hoje, trazendo transformação, trazendo cura, liberando perdão, E a persistência de Jesus era que a gente fosse salvos, fôssemos alcançados pela graça, pelo poder de Jesus, Às vezes, quem sabe você tem orado pela sua casa, pelos seus filhos, às vezes pelo seu amigo lá do seu trabalho. Eu tenho orado muito pelo meu amigo lá do trabalho. Às vezes eu falo assim: é só Jesus na causa, meu Deus, mas não deixe de orar, permaneça firme. Às vezes você está orando pelos seus sonhos, às vezes tem muitos sonhos aqui destruídos. Persiste nos seus sonhos, porque uma hora Deus vai realizar seu sonho. Às vezes pode demorar, mas Deus, ele às vezes pode liberar seu sonho amanhã. Você está preparado para isso? Para receber esse, Não desista de quem Deus não desistiu. Não desista, irmão. Creia numa coisa, que lá na cruz do Calvário Jesus orou por você. Eu creio que o que Deus ele tem feito, e eu sempre falei para o pastor aqui que eu creio que o avivamento virá pelo porto. Pessoas vão passar ali na praça, vão cair com o poder do Espírito Santo. E eu creio isso, porque o avivamento tem pessoas aí ansiando pela presença, faltando algo dentro dela que só Jesus pode preencher. E lá na cruz do Calvário, Jesus, ele com os braços estendidos, ele estava querendo nos abraçar, pedindo perdão para nós. Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Quem somos nós, irmãos? Às vezes essas 3 lições da dependência, da coerência e da persistência são isso que nós temos que levar como uma vida de crente. Oração, liberar o perdão e orar pelas pessoas pelos nossos inimigos. É muito fácil orar pelos nós conhecemos, é muito fácil. Ai, que legal, ele me faz bem. Ai, lá no trabalho é um amigo, mas é aquele chefe que pega no seu pé, é duro. Aqueles parentes que é chato, você orar por eles,
Então eu queria deixar essa palavra para vocês, irmão. Eu queria, na verdade, mais orar com vocês, né? Às vezes você, na sua trajetória, na sua vida aí de crente, algo tem te bloqueado, algo tem te impedido de seguir, algo que você não está mais orando, você não libera o perdão, você não tem dependendo do Senhor. Às vezes tem muita gente que vem para a igreja. Bom, eu passei 9 anos, né? Na verdade não foi nem 9, foi 33 anos sem liberar perdão. E o que Deus tem feito 1 ano aqui em Portugal tem sido algo assim maravilhoso, capaz, com a tranquilidade. Às vezes Deus quer liberar algo sobre a sua vida que você mesmo está impedindo. Às vezes você está aí querendo o seu sonho, querendo sua casa própria, querendo algo material, só que Deus vai te dar, mas precisa dar um passo de você, dependência, oração. Eu queria que você se colocasse de pé, podemos orar.